Vamos lá para a revisão de matemática. Livro Sistema 7. Tópicos: Sistema de numeração decimal e números naturais, leitura de ordem dos números, fazendo arredondamento de números naturais, regiões planas e contornos, reta e semi-reta. Slide 3. Primeira questão. Observe na tabela a população de alguns estados brasileiros e depois responda as questões. Estado: Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Rio Grande do Sul. População do Amazonas: 3.483.985. Bahia: 140.169.006. Rio de Janeiro: 15.989.929. Pará: 8.699.745. Rio Grande do Sul: 10.693.929. Letra A. Qual desses estados tem maior número de habitantes? Então, maior número de habitantes no estado da Bahia. B. Qual a diferença de habitantes entre o estado do Amazonas e Pará? Então, você vai ver aqui o número de população do estado do Amazonas e Pará para fazer a diferença. Então, você irá colocar 8.699.745 menos 3.483.985 igual a 5.206.760. C. Qual dos estados tem menor número de habitantes? Escreva por extensa a população desse estado. Então, você vai colocar aqui por extensa em palavras: Amazonas, 3.483.985 habitantes. Segunda questão. Observe o ábaco e responda. Então, aqui observe que nós temos o ábaco, nós temos a figura. Cada bolinha dessa colorida aqui vai representar um valor. Então, sempre iniciando da unidade, sempre da direita para a esquerda. Vem a casa das unidades, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Esse é o valor que nós temos representado aqui no ábaco. Então, o valor está representando aqui no ábaco 456.789. Então, você vai ver aqui a quantidade aqui de bolinhas que está em cada casa dessa para formar os valores, tá? Então, de acordo com os valores que estão representados em cada casa dessas aqui, você irá responder as seguintes questões. Letra A. Qual é o número que ele representa? Então, está representando 456.789. B. Qual é o valor absoluto e o valor relativo do algarismo das dezenas de milhar? Então, observe aqui que nós temos o número 5 na casa da dezena de milhar. Então, lembre-se que o valor absoluto não vai alterar. Ficará o mesmo número, ficará 5. E o valor relativo, você vai ver o valor que está representando. Se está na casa de 50.000 aqui, então 50.000 é o valor do 5 relativo na dezena de milhar. C. Qual é o número que representa a centena de milhar? Então, o número que está representando a centena de milhar é o número 4. Slide 6. Na terceira questão, arredonde os números abaixo. Arredonde os números abaixo para a dezena mais próxima. Então, aqui nós temos uma regrinha. Se esse número for terminado em 0, 1, 2, 3 ou 4, deixamos na mesma ordem. Caso seja 5, 6, 7, 8 ou 9, devemos somar com mais um na ordem escolhida, ou seja, quando for a partir de 5, ele vai aumentar, e de 0 a 4, ele vai ter que diminuir, ficar na mesma ordem. Vejamos.
Letra A, 896.663. Então, ele vai ficar 896.660. B, 196. Então, aqui ele vai ficar 200, porque ele vai ter que arredondar para a dezena mais próxima. Como terminou no 6, então ele aumentou. C, 7.589. Então, vai ficar 7.590. D, 315. Ficará 320. E, 172. Ficará 170. F, 545.276. Então, ficará 545.280. Na quarta questão, arredonde os números para as centenas mais próximas. Seguindo a mesma regra. Letra A, 5.418. Então, ficará 5.400. B, 468. Ficará 500, porque terminou em 8, então vai aumentar para a centena mais próxima. C, 1.034. Então, vamos arredondar aqui para 1.000. D, 72.145. Vai ficar 72.100. E, 856.365. Vai ficar 856.400. Quinta questão. Quais figuras abaixo são quadriláteros? Então, você vai observar as figuras e vai identificar. Então, lembrando que os quadriláteros são quadrado, retângulo, trapézio e losango. Então, aqui, a primeira figura nós temos um triângulo, na segunda nós temos um quadrado, na terceira nós temos um retângulo e na quarta nós temos um trapézio. Então, você vai marcar aqui a alternativa correta. Letra A, as figuras corretas são 1 e 4. B, as figuras 2 e 3. C, somente a figura 2. D, as figuras 2, 3 e 4. Então, você vai marcar a letra D. 2, 3 e 4, que são figuras quadriláteros. Na sexta questão, calcule a área das figuras. Então, aqui você vai calcular a área da primeira figura, que é um paralelogramo, base 30 e altura 22. Você vai multiplicar para ver o resultado. Então, ficará base vezes altura 660. Aí, aqui nós temos um losango. Vai ficar aqui. Você vai fazer a fórmula. Altura, que é base maior vezes base menor dividido por 2. Então, esse D maiúsculo, ele indica o maior valor e o D minúsculo o menor valor. Então, você vai multiplicar 30 vezes 10 dividido por 2. 30 vezes 10, 300, dividido por 2 ficará 150. Sétima questão. Observe a figura abaixo e responda as afirmações com V para verdadeiro e F para falso. Então, você vai observar aqui a reta para responder as seguintes questões. Aí, a primeira diz assim, primeiro item diz assim: as retas R e S são paralelas? Verdadeiro. As retas U e S são coincidentes? Falso. As retas T e R são paralelas? Falso. As retas U e S são concorrentes? Verdadeiro. As retas S e T são perpendiculares? Falso. As retas U e S e RT são concorrentes? Verdadeiro. Relembrando que as retas paralelas são aquelas que não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, seguirão lado a lado. Retas concorrentes são as retas que possuem um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam em algum momento. Retas coincidentes são aquelas que possuem todos os pontos em comum. E retas perpendiculares são concorrentes, porém elas formam entre si um ângulo de 90 graus.